Olá, 26 de março de 2019, estamos começando mais um Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Confira os destaques de hoje. Ministério da Saúde registra aumento no número de casos de dengue em todo o país, inclusive no Maranhão. Você vai ver ainda lançado o aplicativo Salve Maria, um aliado ao combate à violência doméstica. Na Assembleia Legislativa, debateu o Centro de Lançamento de Alcântara, o uso do centro e o acordo firmado com os Estados Unidos. Você vai ver também hoje que foi definida a coordenação da bancada maranhense no Congresso Nacional. No estúdio nós vamos falar sobre uma doença silenciosa muitas vezes, a hipertensão arterial. E o outro assunto é a força-tarefa montada pela Prefeitura de São Luís para minimizar os impactos das fortes chuvas aqui na capital. Fique ligado, o Bom Dia Maranhão está só começando. Uma excelente terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Mais um dia começando, né? E toda a nossa equipe reunida aqui, todo o jornalismo da Difusora reunido para levar o melhor da informação para você começar o dia bem informado. Um ótimo dia para você, dona de casa, aos amigos taxistas, você trabalhador rural que acompanha a nossa programação também. O nosso muito obrigado pela audiência, pela credibilidade emprestada aqui ao Sistema Difusora de Comunicação, tá bom? Estamos juntos a partir de agora, as principais informações do dia aqui na tela da TV Difusora. E a gente começa o Bom Dia de hoje falando de números preocupantes, hein? O Ministério da Saúde registrou um aumento no número de casos de dengue em todo o Brasil. Mais de 260%, gente. O número é altíssimo, comparado ao ano passado, 2018. Quem tem os detalhes para nós a respeito desse assunto é Eduardo Ericeira, porque aqui no Maranhão também houve um aumento no número de casos de dengue. Vamos lá com o Eduardo? Nosso Eduardo Ericeira participa ao vivo aqui do Bom Dia. Agora sim, Eduardo, bom dia para você. Um número aí que assusta, né? Mais de 260%. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A situação do Maranhão, ela é bem menos desconfortável do que em outros estados, por exemplo, mas já foram notificados casos de dengue aqui no estado do Maranhão e houve um aumento em relação a esse quase primeiro trimestre em relação ao ano de 2018, em comparação agora ao ano de 2019, houve um aumento aí de 37,9%, quase 38% em relação ao número de casos de dengue. Ao todo, neste ano de 2019, até agora já foram notificados aqui no estado do Maranhão 749 casos. Lamentavelmente, uma morte também já foi confirmada aqui no estado do Maranhão pela dengue. A gente tem um quadro aqui demonstrativo, Adalberto, que mostra que houve crescimento, aí aumento no número de casos de dengue, já nas outras doenças que são transmitidas também, que preocupam a população, as autoridades da área de saúde, houve redução. Casos aí de chikungunya e também a zika. A dengue, 2018, até nesse quase primeiro trimestre, foram registrados 543 casos contra 749 neste ano, como eu disse, pulou aí em percentual de 7,7 para 10,6%, que dá aproximadamente 10 casos a cada 100 mil habitantes aqui no estado do Maranhão, nesse quase primeiro trimestre deste ano. Em relação à chikungunya, houve diminuição. Neste mesmo período, em 2018, foram registrados 212 casos, contra 125 este ano, e zika foram 36 casos no ano passado, contra 27 este ano, uma pequena queda, mas houve sim redução no número de casos de zika. Como eu disse, a situação do Maranhão ela é bem menos desconfortável do que outros estados. Por exemplo, São Paulo, que foi o estado que registrou o maior número de óbitos, teve um aumento de 67% na quantidade de pessoas mortas por dengue aí, vitimadas pela doença, pela dengue, entre o período de 30 de dezembro a 16 de março. Há estados, por exemplo, em que o número passa de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Aqui no estado do Maranhão são 10 casos para cada 100 mil, há estados que passa de 100. Casos aqui do Tocantins, por exemplo, que é 602 casos para cada 100 mil habitantes, aí vem seguido pelo Acre, também Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. Esse balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que classificou também que não há uma epidemia aqui no país. A última registrada foi em 2016, quando durante esse mesmo período foram registrados mais de 857 mil casos. Ainda não é classificado como epidemia, mas claro, a população tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, não conservar água limpa e parada, que pode aí proliferar a doença, e também quando for diagnosticar a doença, procurar logo o tratamento. Aí são recomendações do Ministério da Saúde. A gente volta com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Nosso Eduardo Ericeira circulando na cidade nessa manhã de terça-feira. Olha, foi lançado ontem um aplicativo que vai facilitar a proteção às mulheres que sofrem violência doméstica. A tecnologia aliada aí à garantia de direitos, inclusive o Maranhão, para que você tenha uma ideia, é o primeiro estado do Nordeste a usar esse importante serviço. O encontro reuniu delegadas de polícia que atuam na defesa das mulheres.
Entre os temas abordados, destaque para o feminicídio, crime hediondo praticado pelos próprios companheiros das vítimas. Em 2017, foram 51 casos registrados no Maranhão. No ano passado, foram 43. Na oportunidade, o aplicativo Salve Maria foi apresentado. A ferramenta, que está sendo trazida para o estado, já existe há cerca de 2 anos no Piauí, com uma experiência bastante exitosa. É um aplicativo que permite vizinhos, terceiros, amigas daquela mulher que não se sente encorajada aí na delegacia, apertar o botão. Apertar o botão e a delegacia tomar conhecimento daquele fato. Qual é a importância nisso? É que lá no Piauí as mulheres que estão sendo assassinadas nunca tinham ido numa delegacia. Logo, elas estavam morrendo em silêncio. E esse silêncio é o que a gente quer vencer com o aplicativo. É dessa maneira, evitar o feminicídio. O aplicativo, que deve estar disponível para as maranhenses em pouco tempo, conta com o botão do pânico, em que o pedido de socorro, assim que é acionado, chega ao conhecimento das autoridades policiais. Também tem a opção para que a mulher possa formalizar uma denúncia. Ele vem como mais uma ferramenta, mais um mecanismo de denúncia das mulheres que passam por situação de violência, mas não apenas daquelas que passam, mas também por pessoas que conhecem pessoas próximas, mulheres próximas, que estão nessa situação e que querem denunciar sem exatamente se identificar. Então é mais uma possibilidade de informação, de denúncia e com atendimento inclusive com maior celeridade, visto que tem um botão do pânico, em que vai poder ser acionado e vai haver um georreferenciamento para poder identificar onde a mulher está ali acionando, ou aquela pessoa que chama aquele atendimento de emergência está ali acionando o botão. Presente no encontro, o secretário de Segurança Pública anunciou medidas, além da implantação do aplicativo, que visam, acima de tudo, a garantia de direitos e a segurança das mulheres. A criação de um conselho feminino consultivo para a gestão de segurança pública. Esse conselho será formado por 2 mulheres da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran e da Perícia Criminal. 2 de cada órgão, compondo uma base de sustentação na área de segurança por mulheres. E temos, como novidade, na nova lei orgânica da Polícia Civil, a criação da Superintendência Estadual da Mulher. Vai reunir a delegacia da capital e todas as delegacias das mulheres no interior do estado. Vamos agora à participação de Silvan Alves, que terminou de apresentar ainda há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Silvan, medidas importantes essas, né? Além desse aplicativo, que é o primeiro estado do Nordeste a usar, é o Maranhão, a Superintendência da Mulher, a criação da Superintendência e o Conselho Feminino de Segurança da Mulher também. Claro, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. E é mais uma ferramenta colocada à disposição das mulheres, né, nesse combate à questão da violência doméstica, né, que tem sido enfático já com a criação da Casa da Mulher Brasileira, o advento das medidas protetivas, a transformação do crime, que era considerado um homicídio simples, em crime de feminicídio, né, várias específicas para cuidar do andamento desses processos. Hoje há uma celeridade muito grande no andamento, no encaminhamento desses processos, como a expedição de mandados de prisão, as medidas protetivas, casas de acolhimento, enfim, não é? Hoje, apesar da própria vítima ainda ter aquela dificuldade, aquela barreira para denunciar, mas hoje mesmo a própria sociedade, atendendo à convocação das entidades, das instituições, tem participado e tem ajudado muito, né, nas denúncias apresentadas. E esse aplicativo, que é o primeiro, como você já falou, lançado aqui no Maranhão, é claro que dá uma possibilidade muito maior da mulher ter ali ao seu alcance, em suas mãos, né, a possibilidade de denunciar com muito mais agilidade, rapidez, né, a questão da violência doméstica. Silvan, tivemos mais um assalto a ônibus essa noite, agora inclusive com uma vítima, né, Silvan? Infelizmente, não é? Menos de 2 semanas depois do assassinato do Alex de Paulo Oliveira, o motorista de um ônibus, que embora não tivesse ainda dirigindo o ônibus ali no anel viário, mas ele foi morto quando já estava se deslocando para a garagem da empresa Taguatu, foi morto. A polícia deu uma resposta rápida, nesse caso aí prendeu os assaltantes. E ontem, à noite, na semana passada,
em função da morte do Alex, houve uma reunião provocada aí pelos sindicatos rodoviários, com alta cúpula do sistema de segurança, onde foram anunciadas medidas, como por exemplo a interligação do sistema de vídeo monitoramento dos ônibus, câmeras da SMTT e o CIOPS, não é? O que daria uma noção de chegada rápida aí da polícia nos locais de assalto. Além da solicitação de 47 mandados de prisão desses indivíduos aí que vivem assaltando o ônibus de manhã, de tarde e de noite aqui na capital. E infelizmente ontem à noite o cidadão, seu Alexandre Diniz, estava voltando do trabalho, ele era ajudante pedreiro e, de acordo com o relato feito pelos passageiros, e embora as pessoas tivessem implorado, dito para ele não reagir, ele se agarrou com o assaltante e aí, no momento em que eles travaram uma luta, o assaltante acabou disparando e atingindo a testa da vítima, que morreu na hora, morreu no local. A polícia está apostando, Adalberto, nas imagens das câmeras de vídeo monitoramento do próprio ônibus, naquelas câmeras ali da Avenida Getúlio Vargas, porque depois do assalto um correu, não é, que seriam dois, um participou ativamente do assalto, que foi o que atirou, e o outro que estaria dando o apoio logístico. Um desceu ali pela alça do elevado ali na Comabel, e o outro fugiu ali pelo canto da unidade de ensino Fernando Perdigão, descendo em direção à Baixinha, ali na região do bairro da Liberdade. É uma questão de tempo só para que a polícia possa identificar e prender esses indivíduos aí. Ô Silvão, foi preso aqui no Maranhão um homem acusado de feminicídio lá na área do entorno ali de Brasília? No Distrito Federal. Ele estava na cidade de Santa Quitéria, não é? E aí é que funciona a questão da denúncia das pessoas, né? A polícia não tem bola de cristal, se as pessoas não ajudarem, a polícia não chega. Esse é o 6º foragido de um outro estado que vem para cá, para o Maranhão, que não se dá bem, acaba sendo preso. Ele havia cometido crime lá em Brasília, lá no Distrito Federal, e embora ele alegue de que o crime foi legítima defesa, que ele estava sendo vítima de uma injusta agressão por parte da vítima, a facada que terminou resultando na morte dessa mulher, ela foi cravada na nuca, não é? O que contraria, não é, todos os princípios de que a pessoa estivesse em posição de ataque, né, quando ela é esfaqueada, atingida na nuca. Um outro detalhe também, a ida dele está sendo providenciada ainda aqui até sexta-feira, lá para o Distrito Federal, porque a Polícia do Distrito Federal precisa dirimir algumas dúvidas. Essa questão que ele alega da legítima defesa e ainda a questão, não é, de que ele teria pedido demissão do trabalho dele, já que ele tem familiares aqui em Santa Quitéria, dias antes, uma semana antes do crime, ele pediu demissão, que significa dizer que há uma suspeita de que ele pode ter premeditado o assassinato dessa mulher. Lamentável, a gente precisa acabar com essa cultura, né, Silvânia? Claro, principalmente com esse machismo do homem achar que é dono da mulher, inclusive da vida da mulher. A gente ontem no Noticiário Nacional, vários casos de mulheres foram atingidas, né? Foram mortas, jogadas no rio, enfim. Precisa acabar de uma vez por todas com essa situação, né? E a gente vai falar todo dia sobre isso aqui, para dar também a nossa contribuição nesse sentido. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto. Obrigado a você também. Bom dia. É o nosso Silvan Alves trazendo as notícias de segurança, ele que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vamos agora a Imperatriz, a região Tocantins, as informações chegando com Luiz Carlos Lima, lá de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Alô, Luiz, bom dia para você. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Imperatriz, decidiu não aceitar em seu quadro bacharéis acusados de violência contra mulheres, crianças e pessoas idosas. A súmula foi aprovada na semana passada pelo Conselho Federal da OAB. O resumo com os detalhes da medida deve ser publicada ainda nestes próximos dias. Um indivíduo que chega a violentar uma mulher, e essa súmula não é só para a mulher, mas também criança, idosos, deficientes, que chega a cometer esse crime, não será uma pessoa clara e normal para representar a nossa classe. Atualmente, em Imperatriz, existem 2.600 advogados inscritos. A investigação será realizada durante o processo da prova da ordem, que é feita pelo menos 3 vezes ao ano. Se um indivíduo que violenta, agride uma mulher e ele vem a querer representar o seu cliente, tendo seu registro nos quadros da ordem, seria uma contradição contra a nossa Constituição Federal.
A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMASul, vai oferecer um curso de inglês para professores. A iniciativa vai contar com 2 professores assistentes dos Estados Unidos. Larissa é uma das acadêmicas que faz parte da primeira turma do curso de aprimoramento de professores de língua inglesa. Antes, o curso alcançava professores também de literatura, mas agora será direcionado para os que forem formados em letras em inglês. Eu acredito que a proposta é mais significativa porque o profissional formado em licenciatura vai sair daqui com licenciatura plena apenas na língua inglesa. A primeira turma vai ser aberta com 40 vagas para a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão e 5 vagas para editais. A criação desse curso, ela se dá, em atendimento ao Conselho Estadual de Educação, quando aqui esteve para a autorização do reconhecimento do curso, que sugeriu que fosse criado um curso autônomo com disciplinas específicas, no caso, um curso de língua inglesa. Existe a colaboração dos professores assistentes. Este ano são 2 colaboradoras, vindas dos Estados Unidos. E tem muitos níveis entre todos os alunos, então é difícil, é um desafio fazer atividades que servem para todos os alunos, mas é divertido também, porque tem muitas coisas sobre a cultura americana, sobre a língua americana, sobre o uso americano que a gente pode explorar com eles e tipo assim. Eram essas as informações aqui da região Tocantina. Adalberto, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia a todos aí, Imperatriz também. Vamos agora a Caxias, a região dos Cocais, com Zé Carlos Oliveira. Alô, Zé Carlos, bom dia. Bom dia, Adalberto. A proximidade com a Semana Santa puxou para cima o preço de alguns itens que são levados à mesa no período da Quaresma. Entre eles estão a sardinha e o ovo de galinha. Vai e vem de consumidores no supermercado. Parece tudo normal. Mas para quem deseja garantir os produtos considerados básicos da Semana Santa, é preciso pesquisar muito. Enquanto o consumo de carne segue baixo, o preço do ovo registrou alta superior a 10% no mercado brasileiro. Nos últimos 4 meses, o valor do produto só vem crescendo. Mesmo assim, o período da Quaresma e a preferência do consumidor por proteínas mais baratas ajudam a explicar essa valorização. Para quem quer garantir o ovo para as tradicionais tortas, a cartela do branco custa em média R$ 10,90. Outro produto que está com preço bem salgado é o feijão carioca, antes encontrado a R$ 3,90 e R$ 4,00. Agora, praticamente R$ 8,00. Em relação às verduras, o preço do tomate disparou para R$ 6,00. A dona Tereza faz como pode para levar o produto para casa. Eu pesquiso, vou em várias lojas, aí depois eu volto comprando, tá? Esses são apenas alguns dos produtos que tiveram alta, sem levar em conta o valor dos pescados, como o bacalhau, o camarão e o tradicional peixe, que costuma ser um dos mais procurados. Para este aposentado, tanto reajuste nessa época assusta. Simplesmente eles aumentam abusivo quando chega a época da Quaresma. Se sardinha aumenta 20%, ovo aumenta 10%, o bacalhau tanto, será que está certo? São irresponsabilidade dos produtores brasileiros. E para o consumidor que tem poder de compra bem mais baixo, o jeito é ter jogo de cintura para, na hora de pagar, não comprometer o restante do orçamento. Pois é, Adalberto, a saída é pesquisar bastante para encontrar produtos com preço mais em conta. É com você, Adalberto. Bom dia. Velha dica de sempre, né, Zé Carlos? Pesquisar continua sendo o caminho e a gente mais uma vez fica aquele apelo. Realmente tem sentido, muitas vezes aumentos abusivos nesse período aí, não é? No próximo bloco, a Prefeitura de São Luís prepara força-tarefa para atender ocorrências geradas pelas fortes chuvas. Vamos conversar no estúdio com a secretária Andréa Lawande, já depois do intervalo, secretária de Assistência Social aqui da capital maranhense. E você vai ver também lá em Brasília, no Congresso Nacional, já definido o novo coordenador da bancada do Maranhão. Assunto para John Coutrin, depois do intervalo, voltamos já com Bom Dia. Imagens ao vivo nesse momento. Vamos mostrar para você, aí está trânsito intenso ali na Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga, aí no sentido Bacanga, o trânsito realmente intenso nesse momento, nesta via importante. Voltamos já com Bom Dia Maranhão, instante só.
Estamos de volta com Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos assistem nos bairros aqui da capital, Liberdade, Monte Castelo, Camboa, aos amigos que nos assistem no centro da cidade, aí no centro histórico da cidade, Patrimônio Cultural da Humanidade. O nosso muito bom dia, uma boa terça-feira para você, hein? Você sabe que desde sábado nós temos aí fortes chuvas aqui, em especial na capital maranhense. Aliás, nós tivemos em algumas horas a chuva prevista para o mês inteiro, gente. Uma chuva realmente intensa, muito forte. E de imediato foi criada uma força-tarefa por parte da Prefeitura de São Luís. Ontem, em entrevista coletiva, o próprio prefeito Edivaldo Holanda deu detalhes desse trabalho unificado entre várias secretarias aqui da capital. Vamos ver. Um plano de contingência envolvendo a participação de diferentes secretarias vem sendo desenvolvido desde sábado, especialmente nas comunidades mais atingidas pelas chuvas. E estamos com as nossas equipes, as secretarias todas envolvidas em ações espalhadas em vários pontos da cidade. Esse plano de contingência, ele aborda todas as secretarias que estão alinhadas, né, nessa atenção de urgência e emergência, e entidades não governamentais também. A Defesa Civil, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Atendemos pelo número 153 e pelo número 98822-5352. 98822-5352. 380 pessoas ficaram desabrigadas, 85 famílias da Salina do Sacavém e outras 25 do Saviana. Todas foram encaminhadas para abrigos comunitários ou indicados pela Prefeitura. O número de desabrigados somente este mês na capital maranhense aumenta se considerarmos os mais de 50 imóveis que foram interditados na rua João Paulo II, na Vila Bacanga, há cerca de 2 semanas. Um problema que, num primeiro momento, é resolvido com abrigo para essas famílias, mas que a Prefeitura também tenta encontrar outras soluções, como o aluguel social. O prefeito Edivaldo Holanda reforçou que o trabalho para minimizar os problemas provocados pela chuva continuam sendo desenvolvidos. A Prefeitura tem dado todo o suporte através das suas secretarias. Nós temos aí ações conjuntas feitas através da assistência social, através também da Secretaria de Obras, do Comitê de Limpeza. Aqui está o André, a Carol não pôde vir, mas o André está conosco aqui, trabalhando também em vários pontos da cidade. A Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Segurança, todo um trabalho feito de forma coordenada. Nós vamos falar mais sobre o assunto aqui no estúdio. Eu recebo a secretária Andréa Lawante, secretária aqui de São Luís, da Criança e Assistência Social da capital maranhense. Secretária, bom dia. Bom dia. Secretária, essa ação imediata, essa articulação para essa ação, a senhora entende que ela faz realmente a diferença? As ações já começaram de imediato aqui na capital. Nos fale um pouco sobre esse aspecto estratégico. Perfeito. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é interessante registrar que essas ações, elas são parte de um plano que chamamos de plano de contingência, que é um plano que a Prefeitura de São Luís vem traçando desde 2013. Então, várias ocorrências, vocês nem chegaram a ser notificadas, porque esse plano já trabalhou na linha preventiva. E hoje esse plano, ele aciona, como foi mostrado na coletiva, diferentes secretarias. A Defesa Civil ele é a primeira a chegar aos locais. Quando a Defesa Civil não chega, o Corpo de Bombeiro, que é um trabalho alinhado, também chega. Então, 193, o 8822, 5352, que é a Defesa Civil, são os telefones que a comunidade tem de acesso. No momento que eles chegam, eles nos notificam. Pode até haver algum descompasso quando bombeiros não sabem nos avisar de imediato, por não estar na mesma rede municipal, mas ontem, mesmo o atendimento que o bombeiro faz, ele já encaminha para os CRAS. E aí nós entramos na assistência social com atendimento socioassistencial, o atendimento que exige um tempo mínimo de resposta, que é como você está me perguntando, né? Como é que nós vencemos essa burocracia? De domingo para cá já foram 120 famílias atendidas. E nesse movimento nós atendemos como? Primeiro precisa identificar, precisamos saber quem são, quantas são, para saber se tem criança, se tem idoso, se precisa de, para além do aluguel social, uma outra intervenção, até com a articulação das políticas de saúde, de segurança alimentar. Começamos ontem já a entrega das cestas básicas às famílias atingidas. Também ontem já conseguimos preencher praticamente quase 120 CAD-CRAS, que a gente chama. São os documentos necessários para que se possa fazer o requerimento do aluguel social, que é um benefício, uma transferência de renda direta para a conta da família, para a conta de um membro familiar.
Só que é preciso fazer minimamente uns cruzamentos. Saber se essa família não já recebe aluguel social e continua na área de risco, se ela não já foi contemplada com o programa Minha Casa Minha Vida e ainda continua na área de risco. Como é lidar com essa situação, secretária? Porque para quem passa por uma situação como essa, a gente mostrou aqui várias reportagens sobre o assunto, 1 minuto é uma vida, né? Então, assim, como conciliar essa demanda imediata das famílias e a necessidade natural da própria burocracia e controle, né? Até porque está lidando com verba pública, não é? Perfeito. Mas como lidar com essas situações? Esse é um dos grandes desafios e para isso tem se buscado diferentes parceiros nesse processo. Ontem a Prefeitura de São Luís convidou a Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Alberto, Dr. Marcos, que nos reuniram à tarde ontem para pensarmos juntos como agilizar esse fluxo. Primeiro, a Defensoria pode nos auxiliar nessa comunicação, tendo um cruzamento de dados de quem já estamos atendendo, para não haver uma repetência de demanda. Segundo, nos auxiliar no processo de retirada de documentação, que é um dos entraves que se tem, porque precisa. Estamos buscando outras formas de tentar agilizar na questão emergencial o menor possível de documentos, tentando usar a folha do CadSUAS, tentando fazer o que for mais breve possível, que a nossa meta é até o final da semana já se concluir toda essa documentação das famílias e na próxima semana estar com elas inclusas no aluguel social. Para isso a gente já faz o movimento de pedir às famílias o apoio. Primeiro é ofertado o abrigo, a família que não pode ficar de forma nenhuma naquele espaço, é ofertado o abrigo. Geralmente as famílias têm conseguido o abrigo familiar, consegue a casa de parente, de amigos, e aí também ela recebe a cesta básica para que possa ter acompanhamento enquanto sai o aluguel social. Também a gente quer registrar e agradecer às uniões de moradores, às igrejas, que são grandes apoiadoras, que nos ajudam, não só no acolhimento das famílias, como na identificação real das famílias atingidas. Secretária, como é que está o atendimento a essas famílias? Algumas delas estão desabrigadas, já foram alojadas em quadras. Qual a área de maior assistência até agora? Nós temos entrado, a área que tem maior número para nós, de Salina do Sacavém, desde o domingo. Nessa área a gente está com as famílias abrigadas em uma igreja, e a sua grande maioria na casa de parentes. Na Associação da Salina do Sacavém também tinha um grupo de famílias que também já saíram ontem à busca de casas, de pequenos espaços na comunidade. Qual a grande dificuldade, alguns nos perguntaram em outras reportagens, de retirar as famílias para abrigo? Tem uma situação que ela é clara, as famílias moram naquele espaço, elas têm a relação de trabalho, de escola dentro daquele espaço. Então tem um grande desafio de fazer a vida continuar em meio a todas as dificuldades que estão na situação. Então nós também pedimos às famílias, aquelas que por algum momento não conseguimos naquele dia chegar e alcançar, os 20 CRAs de São Luís estão todos apostos para atender. Nós temos recebido demandas espontâneas, famílias que são de áreas menores, que não conseguimos alcançar ou que não foram identificadas inicialmente, procurando espontaneamente o CRAS. Isso é possível sim, não precisa aguardar só a nossa chegada da equipe. Então, assim como lá no Anil tem alguns casos pontuais que já estamos atendendo, a gente já fica esse comunicado e esse apelo. As famílias que não foram conseguidas ser alcançadas por nós, os telefones que já colocamos no ar, a Defesa Civil, dos bombeiros, também é um canal que nos avisam para que cheguemos até aquela família, mas também os CRAS estão à disposição para recebê-los. Gostaria que a senhora repetisse só agora, para finalizar, os telefones de contato para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Perfeito. 193, que é o Corpo de Bombeiros, e a gente tem um telefone 24 horas também da Defesa Civil, que é 98822-5352. 8822? 5352. Secretária, obrigado pela entrevista aqui. Nós agradecemos a oportunidade de esclarecer. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nós vamos falar agora de política. Ontem na Assembleia Legislativa do Estado, um assunto extremamente importante em pauta, a discussão sobre o uso do Centro de Lançamento de Alcântara, principalmente depois desse acordo firmado entre os Estados Unidos e o Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. O assunto ganhou debate ontem em audiência pública. Há inclusive uma frente que está voltando a atuar, inclusive com a possibilidade de visita em loco às comunidades ali no entorno da base de Alcântara. Vamos ver a reportagem. A reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado contou com a presença de deputados federais, estaduais, o prefeito e vereadores da cidade de Alcântara, além de representantes de movimentos em defesa das comunidades locais. O objetivo foi discutir e cobrar mais transparência no acordo de salvaguardas tecnológicas, firmado entre Brasil e Estados Unidos. É um assunto que nos envolve, nós não somos, por princípio, de qualquer maneira, contra a utilização comercial da base de Alcântara, não é isso.
é diferente. É que a utilização comercial da base de Alcântara, ele tem que responder a 3 questões básicas. Primeiro, tem que ser importante para a política aeroespacial brasileira. Segundo, tem que preservar e respeitar a soberania brasileira, a soberania do país. O terceiro, é preciso que seja bom para a população de Alcântara. Se não for bom para Alcântara, não serve ao Maranhão, portanto, não serve também, por conseguinte, ao Brasil. A gente vive um momento único, um momento da gente poder entrar no mercado aeroespacial, que é um mercado virtuoso na questão orçamentária e financeira. Mas, claro, a gente precisa proteger a soberania nacional, a gente precisa proteger aquelas comunidades quilombolas que ali estão. O prefeito da cidade de Alcântara defende que todos os pontos do acordo sejam melhor esclarecidos. Para ele, a população não pode sair prejudicada. O acordo ainda não foi publicado, tanto é que hoje nós estamos aqui para discutir e tentar acompanhar isso de perto, saber realmente até que ponto isso não fere a soberania nacional, não ameaça a tranquilidade da população de Alcântara, se vai ser um ponto de lançamento de mísseis, uma base militar ou não. Já representantes de movimentos em defesa das comunidades quilombolas temem que a população seja ainda mais prejudicada com o acordo. Historicamente, nós vimos que as populações negras vêm sendo prejudicadas e continuar sendo prejudicada com esse acordo. Temos várias agrovilas lá que remanejaram a população das suas comunidades originais e, se for expandir, pior ainda, um pouquinho mais, vai atingir outras comunidades que também terão que ser deslocadas. O líder da Frente em Defesa da Base de Alcântara na Assembleia e o presidente da Casa reforçaram o compromisso de acompanhar a negociação entre os dois países e em defesa dos interesses da região. Deve ser tratada de forma transparente e é isso que nós estamos aqui nos movimentando para que a gente possa, o mais rápido possível, ter acesso ao acordo feito entre o Brasil e os Estados Unidos com relação ao uso da base de Alcântara. Precisa que nós discutamos bem isso, por isso esse fórum é importante, para que o acordo aconteça, mas preservando a soberania nacional e preservando, sobretudo, a qualidade de vida da população de Alcântara. Aqui no estúdio eu recebo John Coutrin. John Coutrin, um ótimo dia para você, boa terça-feira. Boa terça-feira, Adalberto. John, temos vários assuntos aqui em pauta. Começar falando sobre a coordenação da bancada lá em Brasília. Foi definido, batido o martelo, quem vai ser o coordenador da bancada lá em Brasília? Foi definido, Adalberto, dessa vez o consenso também, consenso aí na base do grupo do governador Flávio Dino. Falávamos há 2 semanas, Adalberto, de 2 nomes. Primeiro, o nome do deputado Gil Coutrin, do PDT, e o deputado Juscelino Filho, do Democratas. Eram os 2 nomes aí que estavam postos aí sobre esse posto, sobre esse cargo de coordenador da bancada federal do Maranhão. Ou seja, portanto, houve uma reunião intermediada pelo senador Everton Rocha, conforme as imagens mostram, o Everton aí junto com o Gil Coutrin e junto com o Juscelino, e o Everton costurou, Adalberto, esse acordo, esse consenso aí entre os 2 nomes. Portanto, o Gil Coutrin abre mão de se candidatar e ele declarou, então, apoio ao nome do Juscelino Filho. Portanto, o Juscelino Filho será o coordenador da bancada federal Maranhão por 2 anos. Ele terá a função, Adalberto, aí, de articular junto ao Poder Judiciário, junto ao Poder Legislativo, junto ao Executivo, ações, benefícios para o Estado do Maranhão. Além, claro, aí de outras funções em relação às comissões, ao orçamento. Então, é um posto de destaque, claro, é uma tarefa incumbida agora ao Juscelino aí de comandar essa bancada federal, que até então, Adalberto, tinha o deputado federal Hildo Rocha à frente, o Hildo Rocha do MDB, portanto, vai deixar o posto e quem assumirá é o Juscelino, mantendo, portanto, um consenso na base, no grupo do governador Flávio Dino, junto com o Everton aí, com a Elisiane Gama, ou seja, esse grupo se mantendo unido, sem rachas, sem brigas, sem discussões, o que é muito bom, Adalberto, todos estarem unidos juntos em favor do Maranhão. Portanto, esse consenso é válido e o próprio Juscelino agradeceu o gesto do Gil Coutrin, ele agradeceu bastante, que ele teve aí desprendimento e que ele agradeceu bastante, portanto, aí, esse apoio do Gil Coutrin. John Coutrin, como é que foi a repercussão aqui no Maranhão ou entre os políticos maranhenses da soltura do presidente Michel Temer ontem? Bom, a gente cobrou
que se manifestasse, que estava todo mundo calado, estava todo mundo só observando. Isso na prisão, né? A gente já falava sobre isso aqui, né? Um silêncio. Falava todos em grande, silêncio. Né? Mas agora aí o ex-senador, ex-presidente da República, José Sarney, se manifestou sobre aí a soltura do ex-presidente Michel Temer. Ontem o Sarney soltou uma nota à noite, divulgou uma nota já no início da noite, dizendo que o ex-presidente Temer é um homem correto. Segundo o ex-senador José Sarney, o presidente Temer é um homem correto e que ele sofreu uma violência por conta dessa decisão judicial do juiz Marcelo Bretas. Portanto, o Sarney pontua, Adalberto, aquilo que a defesa elencou, aquilo que alguns juristas elencaram, a questão da presunção de inocência, que o ex-presidente Temer não oferecia perigo, ele tinha residência fixa, ele não era mais presidente para portanto, destruir-se provas, ou seja, não era ofensiva à ordem pública, portanto, eles colocaram aí, o senador José Sarney disse, então, que houve um espetáculo, que o ex-presidente Temer não deveria ser preso, porque ele é um homem, segundo ele, muito correto e que ele conhece, tem uma amizade de muitos anos, seus companheiros, claro, de partido, companheiros de MDB. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Tá aí o nosso John Coutrin falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, você ligado aqui na TV Difusora. Vamos para o intervalo, na volta a gente vai falar de uma doença que é um tanto quanto silenciosa, mas preocupante, na hipertensão arterial. Vamos falar também sobre a 47ª edição dos Jogos Escolares Maranhenses. Imagens ao vivo nesse momento você tem aí na tela da Avenida dos Portugueses. Continuamos aí próximo à Universidade Federal do Maranhão, já o trânsito no sentido contrário, agora já no sentido Bacanga Centro. O trânsito também já começa a ficar intenso. Tempo nublado na capital maranhense. Voltamos já já. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado e hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, prevenção inclusive. A gente vai falar sobre essa doença que é geralmente herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores aí que influenciam os níveis de pressão arterial. Sobre o assunto eu converso aqui no estúdio com o Dr. José Xavier de Melo Filho, cardiologista que está comigo aqui no Bom Dia. Dr. Xavier, bom dia. Bom dia aos telespectadores. Doutor, uma data hoje, acima de tudo, para reflexão, né? Quer dizer, que você trabalha muito no aspecto da prevenção, cada vez mais o cuidado em relação à hipertensão. Eu falei ainda há pouco que era uma doença silenciosa. Continua assim, doutor? É nessa direção? Sim, é uma doença multifatorial, como você bem citou. Tem um marcador genético muito forte e um fator ambiental também. E pega 30% da população adulta. Pessoas acima dos 18 anos, podendo chegar até 50% nas pessoas acima de 60 anos de idade. E um fator agora mais agravante é que 5% das crianças também estão hipertensas. Ela não vem com sintoma nenhum. Se um pediatra não aferir a pressão de uma criança, ela vai descobrir lá na idade adulta que ela é hipertensa. Então é uma grande preocupação hoje, nós médicos, cardiologistas, nefrologistas, de conseguir detectar a hipertensão no seu início, porque a hipertensão só vai dar sintoma quando ela já tem alguma complicação. E esse fenômeno, é possível, pesquisas mostram que ele tem a ver com a vida sedentária, e aí isso está relacionado também à questão da população infantil? Ah, não tem dúvida. A gente sabe hoje que os hábitos alimentares fizeram com que as crianças ganhassem peso. Hoje, em média, as crianças estão mais obesas. E esse é o fator ambiental principal, porque o fator chamado hereditário não aparece na criança. Esse fator hereditário vai aparecer no adulto, a partir dos 30 anos de idade. Então, a criança, basicamente, é questão de hábito alimentar e falta de atividade física. Como é que tem sido o avanço na área da medicina em relação à questão farmacológica? Ou seja, nós temos hoje medicamentos que têm um efeito maior, a gente sabe que a prevenção é o fundamental, mas já se avançou nessa área também, doutor? Não tem dúvida, a gente tem um marcador lá no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a gente não tinha remédio nenhum para a hipertensão. Hoje, o que se dispõe de arsenal terapêutico medicamentoso consegue controlar a pressão em quase 95% das vezes. Então, hipertensão refratária, só 5% que são testados, tem agora outros mecanismos de tratamento que estão ainda em pesquisa, mas só corresponde a 5%. 95% das pessoas conseguem controlar a sua hipertensão com os medicamentos que atualmente são disponíveis no mercado. Já que a preocupação principal com as crianças, qual o recado para os pais que muitas das vezes exigem dos filhos um comportamento que eles não têm? Exatamente. O primeiro exemplo em casa. Se você não tiver o exemplo em casa da alimentação, você não vai transpor isso para o seu filho. O segundo são as cantinas nos colégios.
E graças a Deus hoje elas são conscientes do tipo de alimento saudável para as crianças, elas já começam a mudar e isso é muito importante, vai fazer com que as crianças reduzam o peso. E o terceiro está sendo por parte do governo. O Ministério da Saúde vem reduzindo o sal da alimentação. A cada ano vai saindo toneladas e toneladas do cloreto de sódio da alimentação. O que, para nós, 5 gramas, que é o limite de sal nas 24 horas, para a pessoa consumir, em média, aqui no Brasil, ele está em torno de 12 a 14 gramas. Por isso que ainda a gente tem um perfil. Aqui no Maranhão, nós temos 25% da população hipertensa. 25% aqui no estado? Aqui no estado. Um número alto, né? Doutor, a mudança de hábito é preciso que ela aconteça de imediato e que ela começa aos poucos, né? Às vezes, muitas vezes, as pessoas usam o argumento, mas eu trabalho muito, não tenho tempo para atividade física, mas enfim, uma caminhada dá para fazer sim, se você se organizar. E, além disso, além da questão da mudança de hábito, do exercício físico, né, sair do sedentarismo, alimentação. Dá para cortar muita coisa de forma simples e ter uma alimentação de mais qualidade. Eu poderia deixar uma mensagem prática. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, são 150 minutos por dia. Qualquer pessoa pode tirar ou no início da manhã ou no final da noite para fazer uma caminhada. É o que a gente preconiza como atividade física. E a outra mensagem, se você entrar no supermercado, eu digo que ali é a casa do sal, porque tudo que tem ali tem sal. Então você tem que procurar olhar no rótulozinho o que é que tem cloreto de sódio a mais ou a menos. Vai lá para os embutidos, não se pode ir para embutido que é hipertenso. Então, essas duas mensagens, atividade física, 150 minutos por semana e procurar alimentos que são pobres em cloreto de sódio dentro do supermercado, porque hoje a gente só compra em supermercado. Eu já vi, inclusive, alguns alimentos lá, desses industrializados, ditos integrais, mas que muitas vezes o sódio é maior do que nos outros ditos normais. A né? gente tem refrigerante aí que diz que se chama zero, tem cloreto de sódio muito mais do que o normal. Outra medida que o Ministério da Saúde vai colocar nos próximos 2 anos, no rótulo, é colocar bem visível alimentos com baixo teor de sódio. Então isso aí vai ser muito importante na redução da hipertensão no nosso país. Doutor José Xavier de Melo Filho, cardiologista, obrigado pelas dicas, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado, Adalberto, e a todos os telespectadores. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Nós vamos falar agora mais uma vez sobre a questão das fortes chuvas que caem, em especial aqui na capital. Nesse período, algumas dicas simples podem fazer a diferença. A imagem da caminhonete que não conseguiu vencer a água chama a atenção. Nesse caso, os prejuízos foram somente materiais, mas nem sempre é assim. Este capitão do Corpo de Bombeiros orienta que algumas precauções precisam ser adotadas para evitar problemas maiores. 15 centímetros de água acumulada na pista, por exemplo, já é o suficiente para provocar acidentes. É evitar que os condutores passem por esses locais que já estão vulneráveis, certo? Esses locais que apresentam rebaixo, que apresentam histórico de acúmulo de águas, certo? Tanto no deslocamento quanto no estacionamento dos veículos. Muitas vezes esses locais onde há elevação, acúmulo de água, esse volume sobe repentinamente, mas nós orientamos que as pessoas permaneçam nos veículos o mais tempo possível, né? E avalie essa questão da segurança, porque muitas vezes sair do veículo apresenta maiores riscos do que permanecer no veículo. Caso não seja possível evitar situações de perigo, o jeito é pedir ajuda. Logo no início do acúmulo de água, a gente já orienta que as pessoas liguem para o telefone 193 e acionem o Corpo de Bombeiros. Caso a situação, o condutor julgue que a situação vai ficar em descontrole e que essa água vai somente elevar, aí a gente orienta que os condutores retirem o cinto de segurança do seu cinto de segurança de todos os ocupantes do veículo e pensem no abandono do veículo. E não para por aí. Este médico infectologista alerta para as doenças que o contato com a água contaminada pode causar, desde problemas na pele até mesmo a morte. Desde infecções menores, como infecções fúngicas, né, mas que incomodam, como a Tinea pedis, a popular frieira, passando pelas infecções intestinais, as gastroenterites, tanto o rotavírus como também as bacterianas, a Escherichia coli, a salmonelose, que é muito grave, inclusive, tem formas graves, a hepatite A, até chegarmos à leptospirose, né, que é decorrente de uma bactéria, a espiroqueta, a leptospira, que é veiculada pela urina do rato. Caso alguns sintomas apareçam após o contato, o melhor é procurar um médico o quanto antes.
Se você tem sintomas e sinais como febre, diarreia, dor no corpo, cefaleia, no caso da leptospira, o que chama a atenção é a chamada icterícia rubínica, que é a esclerótica, né, dos olhos, fica amarelada, um tom quase laranja, dor na panturrilha, por exemplo, a mialgia intensa, dor muscular, principalmente na região da panturrilha. É importantíssimo você ir a um serviço médico, até um pronto atendimento, uma UPA, um serviço de urgência, é fundamental. Vamos saber se vai chover aqui na capital maranhense, no interior do estado. Vamos à previsão do tempo. Então vem comigo, a gente começa com São Luís, a capital maranhense. Hoje vamos ver como é que vai ser a previsão do tempo. Nublado e com pancadas de chuvas esparsas. É o tempo na capital hoje. A mínima de 24, a máxima de 30 graus. Lá em Imperatriz, tempo nublado, pancada de chuvas esparsas também. A mínima lá 24, a máxima vai subir um pouquinho mais, 33 graus lá em Imperatriz. Região dos Cocais, Caxias, com o tempo nublado, pancada de chuvas esparsas também, é a previsão praticamente para todo o estado, não é? A mínima 22, a máxima, assim como em Caxias, alta também, assim como em Imperatriz, né? 33 graus em Caxias. Vamos para mais 3 cidades no nosso mapa. A fonte é o NUGEL, o Laboratório de Meteorologia da UEMA, o Núcleo Geoambiental. Bacabal, hoje com o tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, a mínima de 23, a máxima de 34 graus. Lá em Balsas, hoje tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também. A mínima 19, baixou aqui, né? Mas a máxima 31, temperatura continua elevada. Em Barra do Corda, hoje mínima de 23, máxima de 33 graus e por lá tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também. Informações, eu repito, do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos agora à Tábua de Marés. Tábua de Marés para hoje, às 4h21 da madrugada, 0,8 metros, às 10h09, maré alta, 5,3 metros, às 16 horas e 48 minutos, 0,8 metros, e às 22 horas e 49 minutos, nova maré alta, 5,1. Você viu aí, portanto, a Tábua de Marés, Maranhão, que tem uma das maiores variações aí da região Nordeste, né? Bom dia a todos, amanhã a gente se encontra às 7 no Bom Dia Maranhão. Outras notícias no portal M10, hein? Até amanhã.